Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de história de hoje nós vamos falar sobre o segundo reinado. Bom, pessoal, semana passada nós tivemos o trabalho, né? Então nós revisamos um pouco dos conteúdos que nós vimos. E hoje nós vamos falar do segundo reinado. Antes disso, eu vou só relembrar vocês sobre o primeiro reinado, só pra gente entender tudo bem direitinho, tá certo? Quem governou o primeiro reinado? Dom Pedro I, certo? Ele foi o sucessor de Dom João. E depois que Dom Pedro ele teve que retornar para Portugal, teve o período regencial, que ele deixou o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, apenas com 5 anos de idade no Brasil, para não perder o trono, né? Então, esse período foi chamado período regencial, que foi governado por regentes, né? E, bom, o segundo reinado. Lá em 1840, com o objetivo de colocar fim nesse governo regencial, um grupo de políticos antecipou a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Com 14 anos, ele já foi considerado aí, já foi coroado imperador, né? Já foi considerado com a idade para poder governar. Então, ele foi coroado imperador do Brasil e ele recebeu o título de Dom Pedro II, certo? E esse período ficou conhecido, esse episódio, ele ficou conhecido como golpe da maioridade. O início do governo de Dom Pedro II foi marcado por volta da estabilidade política do país, certo? E colocando fim aos poucos às revoltas iniciadas no período regencial. Dom Pedro II, ele governou o país por 49 anos, gente. Nesse período, conhecido como Segundo Reinado, durante todo esse período, diversas transformações ocorreram no Brasil. Olhem só essa linha do tempo aqui. Lá em 1840 foi o golpe da maioridade, né? Dom Pedro II ele tornou-se imperador. 10 anos depois, 1850, aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Lá em 1854, inaugurada a primeira ferrovia do Brasil. Em 1871, aprovação da Lei do Ventre Livre. Lá em 1888, nós tivemos a assinatura da Lei Áurea, que oficialmente põe fim à escravidão no Brasil. E 1889, proclamação da República. Então, tudo isso foi lá no governo de Dom Pedro II, pessoal. Então, gente, lá na página 276, nós vamos ver a ascensão do café. Como assim? Olha só. Ao longo do século XIX, o café ele tornou-se um dos produtos mais importantes da economia, porque teve um grande aumento de consumo nos Estados Unidos, na Europa. Então, com o aumento desse consumo, teve bastante lucro. Ele tornou-se uma exportação bastante lucrativa. E assim esse produto ele passou a ser amplamente cultivado e na atual região sudeste, né? Que no caso, principalmente nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, que Rio de Janeiro foi a sede, né? De tudo, quando a família real chegou no Brasil, enfim. Também teve a modernização do Brasil. A riqueza obtida com a exportação do café causou diversas transformações na região sudeste do país, onde estava concentrada a maior parte dos cafezais, tá? E até meados do século XIX, os transportes de grande parte do café era feito no lombo de mulas. Olha só, entretanto, a expansão das lavouras cafeeiras para o interior do estado de São Paulo tornou-se muito grande a distância entre São Paulo, né? Tornou muito grande essa distância entre as fazendas de café e os produtos para exportação. E assim, para escoar a produção, foram construídas diversas ferrovias. Tá, pessoal? Essas ferrovias facilitavam a locomoção
de tudo isso. E olha só a expansão das ferrovias em São Paulo, lá no século XIX. Nesse mapa nós podemos ver. E lá na página 277, nós vemos o crescimento da urbanização. Se tem um lucro, se tem renda, se tem oportunidade, tem pessoas, né? Então, o lucro gerado por essa exportação de café impulsionou também a urbanização do Brasil. A instalação de ferrovias proporcionou a criação de diversas cidades próximas às suas estações, tá? E nas cidades que existiam a chegada da ferrovia, acelerou o crescimento. Então, teve um grande crescimento ali, né? Nessa época, nessas áreas, tá? E o desenvolvimento dessas cidades propiciou a implantação de diversos serviços públicos, como água e esgoto, iluminação a gás e transporte urbano. Olha, pessoal, esse texto aqui, ele conta um pouquinho de como foi, né, no início de tudo isso, da urbanização do Brasil. Então, vamos ler aqui. Olha só. De fato, a chegada da estrada de ferro constituía um marco importante tanto para as cidades mais antigas quanto para as vilas recém-fundadas nas frentes pioneiras de produção de café. A estação logo se tornava um ponto movimentado, exigindo melhorias de acesso e uma infraestrutura de hotéis, armazéns e lojas capazes de abrigar as mercadorias e atender aqueles que chegavam. Partiam simples, iam, volver o trem. A prosperidade proveniente do café atraía novos moradores, funcionários públicos, empregados das ferrovias, profissionais liberais, negociantes, artesãos, além dos fazendeiros e suas famílias que, graças à facilidade dos transportes, puderam residir longe de suas propriedades. Então, com toda essa facilidade das ferrovias, desse transporte, eles poderiam se locomover, ir e vir, né? Com essa facilidade. Também se tornou uma atração de lazer, um simples ver o trem, né? Iam ver o trem. E teve tudo isso, né? Essa expansão aí da parte lucrativa dessas cidades. Os hotéis, as mercadorias, as lojas, tudo. Locomoção das mercadorias mesmo ficou mais fácil. Então, facilitou muito a vida das pessoas, essa ferrovia, né? Bom, pessoal, façam a atividade da página 278, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida é só me perguntar. Só a página 278, tá certo? Beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.